Bom dia, estamos aqui no dia 28 de novembro de 2021 para o nosso segundo encontro espiritual, né? Onde a gente realiza preces, leitura do texto do Evangelho e numa segunda parte a gente estuda mais um texto, né? Então vamos para a primeira parte agora, a prece e mais o Evangelho. Vou ler o Pai Nosso aqui de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Então, pessoal, eu escolhi o texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, e é do capítulo 5. Deixa eu ver qual que é o título do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E a lição dentro desse capítulo 5 é a melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Quem que não passa por momentos difíceis como este, né? Em que determinados momentos a gente se abate, sente tristeza, os corações ficam magoados, sentindo amargura em nosso espírito. E a gente se pergunta, o que é que está acontecendo? É o vosso espírito que aspira à felicidade. É você em busca da felicidade, mas de uma felicidade plena, pura, verdadeira. É o vosso espírito que aspira à felicidade. E também à liberdade. Ou seja, aspiramos à felicidade e uma liberdade que a gente não entende ainda qual é essa liberdade que aspiramos. E que nós estamos presos ao corpo que lhe serve de prisão. Ou seja, estamos presos ao nosso corpo físico. E o espírito quer conseguir uma felicidade plena, quer conseguir uma liberdade total, mas estamos limitados ao nosso corpo físico. E aí se extenua em vãos esforços para dele sair. Então aspiramos por essa liberdade, essa felicidade. E sabemos que estamos limitados pelo corpo. E aí a gente, por alguns momentos, às vezes até sem entender o que está se passando, o que a gente está sentindo, e é aquela ânsia de liberdade, de se libertar das amarras que nos prendem, que é o corpo físico. Mas, vendo que são inúteis esses esforços, cai no desencorajamento. E o corpo, suportando a sua influência, a do espírito, a da vontade, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós.
e vos achais infelizes. Então, nós temos aquela ânsia, o nosso espírito, a nossa consciência, a nossa inteligência, as nossas emoções, elas sentem, é uma coisa natural do nosso espírito, sente que a gente tem possibilidades infinitas e que a gente quer realizar coisas maravilhosas, prodígios maravilhosos. E a gente quer, a gente deseja e a gente está limitado a essa vida material. Estamos aqui presos no chão, pisando no chão, no peso do corpo. Estamos aqui na gravidade da Terra e não conseguimos alar, né, o nosso espírito e dar asas para ele para voar. O corpo ele está limitado a esta vida em que nós fomos programados para estar. É uma vida que nós mesmos escolhemos, um corpo que nós mesmos, que Deus nos deu para que realizássemos a nossa jornada aqui na Terra. E essa apatia, que é um estado assim de insensibilidade emocional, um esmaecimento de todos os sentidos, em que a alma não se comove, não se interessa pelas coisas e pela indiferença. Então a gente fica nessa situação, sem às vezes, se a gente não tem um conhecimento do mundo espiritual, um conhecimento pleno, a gente fica se perguntando o que está acontecendo. Quanta coisa que eu desejo, quanta coisa que eu quero realizar, quantas coisas boas que eu posso fazer. E a gente está limitado ao nosso corpo e esta vida material. Estamos presos ao horário, estamos presos à família, ao trabalho, ao estudo. Então a gente tem aquela ânsia de liberdade, de querer crescer, de querer ampliar os nossos horizontes e estamos sendo limitados. E aí abate essa melancolia, essa tristeza. E aqui continua na leitura. Crede-me, resisti com energia a essas impressões. Então aqui na lição fala, vamos resistir, vamos lutar contra isso. Essas impressões que enfraquecem a nossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor, que estamos sempre buscando, são inatas, é natural da nossa vida, do nosso corpo e do nosso espírito. São coisas naturais, no espírito de todos os homens. Mas não as procureis neste mundo. Esta ânsia dessa felicidade que a gente tem no nosso íntimo é uma coisa assim inexplicável, imensa, de possibilidades de felicidade e de liberdade, mas não é deste mundo. Por isso que o corpo está aprisionando. E, atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva no futuro, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Vosso espírito está cativo deste plano material. Temos que ter paciência e perseguir todos os ensinamentos de Jesus nesta vida material, até que chegue o momento da plena liberdade que tanto ansiamos, da plena felicidade que tanto buscamos. Lembrai-vos que tendes a cumprir durante vossa prova aqui na Terra uma missão, de que não suspeitais. Temos uma missão aqui reservada para a gente, que a gente não se lembra qual foi a missão que a gente se comprometeu lá no plano espiritual. Temos que buscar o tempo todo, procurar os melhores caminhos, fazer o melhor de nós, para, de alguma forma, nos aproximarmos o mais perto possível dessa missão. Então, aqui diz, lembrai-vos que tendes a cumprir durante a prova aqui na Terra uma missão, de que não suspeitais. Seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou, né?
que seja seus filhos, seus colegas, seus amigos, seus alunos, seus subordinados, entendeu? Então, a gente tem que cumprir o que Deus nos reservou e nos confiou. E se, no curso dessa prova, desta vida material, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem sobre vós. Sedes fortes e corajosos para o suportar. Ou seja, as dificuldades vão vir. A gente vai levando a nossa vida da melhor maneira possível, mas vem as decepções, vem as tristezas, vem os problemas, vem os obstáculos. Como todo mundo sabe que passa, que está passando, que já passou e que ainda vai passar. Vamos ter paciência e ir assimilando todas essas dificuldades e tentando fazer o melhor que pudermos nessa nossa missão. Sedes fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os francamente, todas as dificuldades, todos os obstáculos, todas as pessoas difíceis com quem convivemos. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. E aqui encerrou esse texto escrito por François de Geneve, em Bordeaux, na França, lá no século XIX foi escrito esse texto. Então, aqui deixa bem claro que nós estamos sendo conduzidos, são auxiliados o tempo todo por espíritos amigos, para a gente fazer da melhor maneira possível essa caminhada aqui, até o dia que a gente partir, for para o plano espiritual. Aí a gente vai conseguir realizar essa coisa íntima que a gente sente, essa vontade de felicidade plena, de liberdade total, de pensamento, de atitudes. Então, o céu é o limite. Então, tem muitas possibilidades no plano espiritual. Aqui também tem muitas possibilidades, também infinitas até. Depende de cada um de nós. Mas são limitadas ao corpo físico, ao campo de vida onde a gente vive. Entendeu? Por isso que tem essa cidade, eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar, eu quero conhecer pessoas diferentes, eu quero ler mais, eu quero aprender mais. Isso daí já é um processo de evolução material e, ao mesmo tempo, espiritual. Porque à medida em que a gente vai avançando, a gente vai crescendo neste plano material, estamos também nos preparando para o plano espiritual, que é infinitamente maior as possibilidades do que aqui da Terra, desse corpo físico. Então, não alimentemos tristezas, angústias, decepções. Então, tudo que for acontecendo na nossa vida de difícil e de bom também, vamos vendo como coisas naturais, para que a gente não caia nessa melancolia que pode nos derrubar em tristeza e fazer com que a gente se perca nessa vida material, né? Então, é mais ou menos isso. Camila, se quiser falar alguma coisa, é mais ou menos isso que a lição nos prepara. É uma lição bem ampla, dá para discutir muito mais tempo, mas como o nosso tempo é limitado, a gente não pode se prolongar muito, então é legal que a gente faça uma discussão breve, né? Entendeu? Ainda temos alguns minutinhos nessa primeira parte, vamos limitar nos 20 minutos, né? Então, vai tranquilo. Não sei se me Enquanto você fiz estava claro, não sei se me fiz claro, pode falar. sim, sim. Não, enquanto você estava falando, eu estava pensando primeiro eu pensei das pessoas das dificuldades que é passageira que você falou, e me veio muito na cabeça a questão, por exemplo, do trabalho, né, que a gente Sim, passa um estresse lá e às vezes a gente começa a não gostar de uma pessoa só por causa disso, só que a gente não pensa que é passageiro. É difícil você pensar isso na hora que você tá brava, que você tá nervoso, né, mas se você ficar criando esse laço ruim com a pessoa, não é bom. E o outro que você falou de que das várias formas da evolução, tanto material quanto espiritual, e você falou da viagem,
Eu pensei de quando eu vim para cá, mas não por questão de viagem, mas pela questão da cultura, que isso me fez entender muito mais as pessoas do que eu já entendia, Sim, né, porque eu conheci o Brasil, mas querendo ou não, você fala: "Ai, não existe gente diferente", existe aqui. Então aí você começa a entender o porquê que eles agem desse jeito, não que você aceite, né, porque alguns comportamentos, mas pelo menos você entende, e isso faz compreende, a sua exatamente. carga faz a sua carga ser mais leve, né. Sim, exato. Você vê que já está ligando com a lição anterior, né. Você vê como está ligados as lições. Uma é complementação para a outra, né. Entendeu? Sim. Então é isso mesmo. E então, essa lição aqui, ela é muito, assim, ampla, né. Inclusive eu estava conversando outro dia com a Elaine, falando sobre essa lição, que a primeira vez que eu li essa lição, que eu refleti sobre ela, para mim foi um divisor de águas, porque ela mostra que, essas coisas que a gente esses sentimentos que a gente tem, bons e ruins, tem uma explicação. Está aqui, nessa lição. Ela dá o quê? Não chega a dar uma página, essa lição. Ela é curta, ela é sim, resumida assim, mas ela tem uma amplitude enorme, entendeu? Então, inclusive essa lição a gente pode discutir, pegar um encontro, discutir só ela por 40 minutos, que, né, tem uma riqueza enorme essa lição, né? E, Você falou que e essa lição, foi escrita no século ou que ano que foi? não, no século XIX, Por 1850 por aí, quando o porque eu Allan fico Kardec. Aham, então, porque eu fico na hora que você falou da data, eu fiquei pensando como que seria escrever isso naquela época, que as pessoas eram muito mais difíceis. mais As pessoas difícil. tratavam as outras, assim, como se fosse nada, né, É. em questão de matar, de judiar, nossa, era horrível, 1800 e pouco. Então eu fico imaginando o que que é ele escrever isso naquela época, vendo tudo que via na época, de como que era, que devia ser um horror, e eu acho que até por isso que deve ter vindo, né, essa questão do Allan Kardec vir, né, naquela época, escrever o evangelho naquela época, devia ter um porquê, porque devia estar, assim, o mundo de uma forma, eu não consigo nem se agora tá ruim, não ruim, né, mas eu falo assim, se ainda tem pessoas diferentes, né, que ainda não entendem que o outro é igual a você, que você tem que respeitar, tá, imagina naquela época, eu fico imaginando eles sendo pessoas dessa forma que eles estão escrevendo naquela época, devia ser Então, você falou isso aí, inclusive até uma sugestão para um outro encontro, que tem aqui dentro desse evangelho, mostrando esses. São três momentos. O primeiro momento foi Moisés, em que a humanidade conheceu um só Deus, porque até então era vários deuses, várias crenças. Então, sim, primeiro momento, as pessoas saberem que existe um único Deus, criador de todo o universo. O segundo momento foi Jesus, quando veio para a Terra, que ele trouxe os ensinamentos do amor e do perdão, né? Se resumir tudo que Jesus fez é o amor. Você resume com uma palavra só, né? Que ele veio trazer o amor. E o terceiro momento, que veio, foi escolhido um ser humano aqui na Terra, que é o Allan Kardec, como consolador. Só que ele não foi sozinho, foi uma multidão de espíritos que, junto com ele, realizaram o início da doutrina espírita. Porque aí se ampliou, mostrou o mundo espiritual, mostrou a vida após a morte e tudo mais, entendeu? Então, o que você falou é isso, que foi esse momento, o século XIX. Então, em outro encontro, a gente vai discutir isso, certo? Já está dando os 20 tá. minutos? Você tem mais alguma Uhum. questão? Não. Não, não. Então tá. Então é o seguinte, gente, vamos passar para a segunda parte. E eu escolhi um texto dentro do Evangelho mesmo, para a segunda parte. E vamos também limitar nos 20 minutos, né? Que aí no total vai dar uns 40 minutos. Um pequeno texto também, da minha página também, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, para a segunda parte aqui, né? Que, que eu vou ler para vocês agora, a gente discutiu rapidinho, né? E aí a gente já encerra. E aí vai ficar a gravação lá no canal para quem quiser ver depois, né? E aí, quem quiser participar depois vê, né? A segunda parte eu vou ler, sabe, o que é o prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, lá no século XIX também. Esse prefácio foi um texto, porque dentre infinitos textos aí, um monte, eu não sei que quantidade que o Allan Kardec recebeu dos espíritos, para organizar
a doutrina espírita, que estava se iniciando naquele momento, no século XIX, lá na França. E esse texto aqui foi escrito por um médium, né? E a assinatura embaixo foi o Espírito de Verdade. Segundo os espíritos, todos os textos que estão aqui no Evangelho, que são assinados embaixo pelo o Espírito de Verdade, eles dizem que é o próprio Jesus. São palavras ditadas pelo próprio Jesus. E como esse texto aqui foi o Allan Kardec escolheu para pôr aqui no início do livro, é o primeiro texto que tem no livro como prefácio, porque ele achou muito importante que são instruções do Espírito de Verdade. E ela tem uma nota aqui, ó. A instrução acima, que é o prefácio, foi transmitida por via mediúnica. Resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, ela está colocada aqui como prefácio. Olha a importância desse texto, porque são instruções do que viria depois. Todos os textos aqui, as discussões e as citações do Evangelho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é essa a importância desse texto, como prefácio no início da obra. É tipo de uma abertura, né? Praticamente, tanto do livro quanto do Espiritismo, da doutrina espírita, iniciada lá em meados do século XIX, na França, por Allan Kardec, que organizou todos esses textos. Então, assinado aqui, o Espírito de Verdade. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Isso está se falando quando foi dado o comando por Deus para que esses espíritos, essa imensidão de espíritos, começassem a atuar aqui, nesse planeta Terra, quando surgiu o ser humano. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Espalham-se sobre toda a superfície da Terra. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito tomando posse aqui do planeta Terra, todos. E consta, né, que nós somos muitos aqui. Encarnados somos quanto? 8 bilhões? Quase 8 bilhões. Mas desencarnado dentro do orbe terrestre, tem mais aí uns 20 e poucos bilhões de espíritos, né? Habitam aqui o orbe terrestre, acho que por volta de 30 ou mais bilhões de espíritos. Olhe para você ver o tamanho do exército que povoa a Terra. E estes espíritos do Senhor, esse exército imenso, que desde que foi dado a ordem por Deus de povoar toda a superfície da Terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Olha que coisa maravilhosa. Imagina como estrelas, sabe que são estrelas cadentes, estrelas que caem, né? Imagina essa imensidão, esses bilhões de espíritos povoando a Terra, chegando aqui como estrelas cadentes. Eu vos digo, o Espírito de Verdade, eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É chegada a hora. Ou seja, o primeiro parágrafo fala dos espíritos como estrelas cadentes, bilhões delas chegando ao planeta Terra, desde que Deus deu a ordem. E no segundo parágrafo fala: chegou o momento agora de dissipar as trevas,
a partir deste momento aqui do século XIX, meados do século XIX, a partir de agora, vamos dissipar as trevas, vamos confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É o momento, chegou o momento. Aí vai para o terceiro parágrafo. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. É um convite a todos nós. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que, num hino sagrado, se estendam e vibrem de uma extremidade à outra de universo. Ou seja, estão todos preparados, estão todos já convidados para participar dessa união conjunta entre todos, os encarnados e os desencarnados, os que estão na vida material e os que estão no mundo espiritual. Todos estão convidados. Vamos trabalhar juntos, vamos nos unir como uma união de amor e de compreensão, e vamos elevar esse planeta nosso a um planeta melhor. Vamos dissipar as trevas, vamos acabar com o mal, para que a gente possa juntos nos desenvolver espiritualmente e desenvolver o planeta, o orbe como um todo. Aí vai para o quarto parágrafo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei, do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, digam, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É esse o texto. Então, aqui, ele encerra o texto falando, chamando o Espírito de Verdade, nos chamando a todos de irmãos, nos chamando de irmãos e a quem amamos tanto. Amem vocês também uns aos outros. É esse o caminho. Vamos nos unir e vamos seguir a vontade de Deus, a vontade do Pai, que a vontade dele, o que é? A união, a comunhão pelo bem. Para que todos possam adentrar no reino de Deus. E aqui se encerra esta maravilhosa mensagem de Jesus, praticamente, Espírito de Verdade, para todos nós, para que nos unamos, para que possamos juntos nos elevar. Então, dá para ver, né, que está interligado um texto no outro, da domingo passado com a melancolia, e a melancolia com essa introdução. Olha o convite. Lá na melancolia fala que a gente se sente preso ao corpo, que a gente se sente preso à vida material, que a gente está limitado. E assim como também está limitado o tempo, a gente tem um tempo de início, meio e fim. É muito breve. Para o plano espiritual, este momento da vida aqui, mesmo que você viva 80 anos, 90, 100 anos, 110 anos, é muito curto comparado com a amplitude da infinidade de vidas que a gente já passou, vive agora e vai passar. Então, está limitado. A gente vai para um plano espiritual muito rapidamente. Mesmo que seja, vamos supor, os jovens que estão com 20 e poucos anos aqui, vamos supor, daqui 70, 80, 90 anos, a gente já vai estar lá, com certeza. Se tem uma coisa que é certa, é a morte, material, mas vai para a vida espiritual, né? Então, mas para isso a gente tem que se atentar ao quê? Para essas lições aqui e para essa instrução aqui do Espírito de Verdade, que devemos o quê? Fazer o melhor, o bem, amar uns aos outros e rever tudo o que a gente está enroscado, todas as dificuldades, para que juntos a gente possa participar desta união, dessa comunhão universal. Porque além de a gente estar aqui unidos no plano material, com bilhões de seres aqui encarnados, estamos intrinsecamente ligados aos espíritos que estão no plano espiritual, que são dezenas de bilhões, e ao mesmo tempo esse orbe está unido ao universo todo.
que tem vários mundos, infinitos mundos de vidas, de filhos de Deus, que Deus criou todo esse universo. Então, é uma coisa assim até difícil da gente compreender, mas está aí o convite de Jesus para que possamos participar desta união, desta comunhão e que possamos ser felizes, inclusive já, a partir de já, não precisamos esperar, podemos ser já, a partir do momento que a gente tem essa consciência, já vamos já, a partir de agora, essa felicidade plena, essa liberdade, porque a gente só vai chegar um momento em que a gente vai baterá como um casulo, né? Que você está ali dentro do corpo material por um determinado momento, não vou nem falar de vida, é momento, é um pequeno momento essa vida material frente à vida espiritual. E a gente vai romper, um determinado momento, romper esse casulo como uma borboleta e vai voar ao infinito. É essa a grande mensagem da nossa reunião de hoje, que não é pouca coisa. Fica até difícil da gente verbalizar, é muita coisa, a gente é muito pequenininho comparado com toda essa imensidão de verdades. Mas é isso que eu fiquei chocada, que quando você falou que era o prefácio do Evangelho, eu fiquei aqui na minha cabeça imaginando o que é um prefácio do Evangelho, porque eu nunca li. E não é o prefácio do Evangelho. Eu sinto que é um prefácio do Espiritismo, tipo assim, apresentando o Espiritismo para daí você A poder ler o humanidade. Evangelho. Parece que ele está apresentando primeiro, ó, falei, isso é Espiritismo, tá, agora vamos começar o livro. Foi isso que eu senti, porque ele começou a falar da espiritualidade, da eternidade, né? Então, assim, parece que ele resumiu em muito poucas palavras, o que é o Espiritismo, que é, na verdade, o que quando alguém aqui que nunca ouviu falar sobre... Eu conheço muita gente que nunca ouviu falar no Espiritismo, o que é normal. Só que quando eles chegam e perguntam, isso é mais ou menos o que eu falo, que é da eternidade, que a gente acredita na reencarnação, a gente acredita, né, do amor, que eles falam... O que eles falam lá no Centro Espírita? Eu falo, eles falam só de amor, né, de felicidade, de você compreender o outro, de respeito. Então, é isso que está escrito, o prefácio é o prefácio do Espiritismo para mim, eu senti. Olha que coisa maravilhosa, né? Inclusive, você viu que eu fui falando que, primeiro parágrafo, segundo, terceiro parágrafo, cada parágrafo fala de uma coisa. Ou seja, se você pegar um parágrafo, que são 4 parágrafos, do Evangelho, que são poucas linhas, dá para você fazer um encontro e falar só sobre ele, porque são 4 momentos, né? Você percebeu, né? Sim. 4 momentos do Espírito de Verdade falando, apresentando tanto a obra quanto o início desse estudo da doutrina espírita, que dá uma amplitude enorme de conhecimento sobre a vida, sobre a morte, sobre o mundo espiritual, sobre o mundo material e sobre todo o universo, a natureza como um todo, né? Da qual fazemos parte, né? Mais alguma questão? Pode falar. Acho que é isso. Tô vendo se eu notei alguma coisa aqui. Não, acho que foi isso mesmo. Então, conseguimos o nosso objetivo, então, né? Deu aqui 35 minutos, tá tranquilo, né? E espero que a gente tenha sido claro, né? A Camila também tenha, né? Também ajudou bastante e pela fala dela a gente percebeu a compreensão que ela teve sobre as duas, né? Os 2 textos aqui, né? Que a gente discutiu. E desculpe a nossa limitação, né? Porque eu tenho minhas limitações, eu fiz o meu máximo que eu pude aqui. Mas, assim, o que interessa é o conteúdo, entendeu? Falar desse conteúdo aqui é falar sobre diversas coisas, é falar sobre o mundo espiritual, é falar sobre Deus e é falar sobre essa doutrina espírita que tantas coisas nos tem ajudado aí a compreender, né? Mas é isso que é bacana de você, não só a doutrina espírita, qualquer tipo de estudo. Você, né, tem aquele texto que você fala, mas cada um tem uma interpretação. Então, assim, esse vídeo, quando alguém assistir, tiver uma interpretação diferente, escreve no comentário, porque às vezes a gente não viu alguma coisa aqui, né? Eu tive uma interpretação, ele teve outra, então, né? Não, cada um vai ter conforme a sua experiência de vida e o nível espiritual que a gente está, são diferentes de uma pessoa para outra, né? É lógico que muita gente vai ver coisas que a gente não viu, e a gente vê coisas que as outras pessoas não viram, então dá para a gente completando. Então, depois que a gente gravar ele lá no YouTube, se as pessoas quiserem sugerir, criticar, reclamar, qualquer coisa, e sugerir também, porque as pessoas vão ter uma interpretação diferenciada também, né?
E aí aí que está o objetivo do interesse da reunião. Inclusive, uma coisa que a gente comentou no começo, né, Camila, que a reunião ela é muito boa. Quem quiser assistir vai aproveitar ao máximo também depois da gravação. Só que assim, este momento, se for quem quiser participar ao vivo, a coisa vai melhorar muito mais. Por quê? Porque vai reunir aonde a gente vive, no ambiente que a gente vive, tem os espíritos que estão por ali. Então, se a gente participar ao vivo, essa união, essa energia vai beneficiar a quem está assistindo, as pessoas que moram na casa ou na região ali, e os espíritos também vão ser ajudados, vão ser orientados, vão ser doutrinados, tá? Entendeu? Então, tudo bem, a gente só vai participar se a gente tiver condições, se a gente puder, Sim. naquele momento, tá lá. Mas depois a pessoa pode aproveitar da mesma forma na gravação, que vai ficar lá no YouTube, né? Mas, assim, quem puder tá participando, pode ter certeza que a influência é maior, né? Inclusive, a gente está com a nossa aguinha aqui para ser fluidificado da melhor maneira possível. O remédio, ou o calmante, ou o alimento, tá tudo aqui, que o plano espiritual vai pôr essa energia aqui, certo? Mais alguma questão, Camila? Acho que só isso. Então é o seguinte, eu tenho mais 2 minutinhos. Você quer fazer uma prece final, uma espontânea, um Pai Nosso? Você que sabe. Ou eu faço, você que sabe. O que você acha? Um agradecimento. Pode fazer. Pode Viu? fazer. Então, vou fazer espontâneo. Como a gente já viu o Pai Nosso, não é aquele Pai Nosso original, mas é o de, né, mais enriquecido, escrito por Emmanuel. Vou fazer assim, uma finalização espontânea, né? Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos que trabalham incansavelmente em nosso benefício, em benefício de toda a humanidade, material e espiritual. Muito obrigado a todos eles. Obrigado a todos que participaram, a quem está aqui no plano material, a quem está à nossa volta no plano espiritual, que todos possam ser atendidos pela espiritualidade, dando conhecimento, dando a tranquilidade, dando a saúde, dando a fé, a esperança, para que todos juntos, como disse aqui Jesus aqui no prefácio, né? Todos juntos, vamos juntos nos unir e nos elevar para um progresso espiritual de todo o nosso orbe terrestre. E agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, da lição de hoje, né? E esperamos da próxima vez a gente vai se reunir novamente, né? Obrigado a todos, para quem esteve aqui, para quem for ver a gravação. Aproveitem o máximo, né? Podem voltar a ler, né? Depois eu vou pôr a referência, né? Do texto, e que a gente possa estar sendo beneficiados da melhor maneira possível. Depende só de nós, né? Obrigado a todos, tenham um bom dia, que Deus fique com todos nós. Amém. Assim seja. Amém. Assim seja. Vamos encerrar aqui? Pode, né? Uhum. Onde que encerra aqui? Aqui, tá. Stop.